Bom dia, turma, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, espero que vocês estejam bem. Esse aqui é o segundo vídeo aula para a gente dar continuidade ao nosso assunto, certo? Na aula passada a gente fez um panorama geral do assunto, né? Uma revisão, assim, um relembramento, né, do que a gente viu, das partes da reprodução nos seres vivos, né, de forma geral, sexual, assexuada, diversos grupos de seres vivos e exemplos que a gente viu. Obviamente a gente não tem como ver todos os seres vivos que existem, mas a gente viu dos principais grupos. E na aula passada a gente começou a falar da parte da reprodução da espécie humana dentro dos seres humanos, né, do Homo sapiens, da nossa espécie, que todos nós fazemos parte. E aí eu destaquei que uma questão importante é que para estudar a reprodução humana não seria suficiente a gente focar apenas nos aspectos biológicos, né, e reprodutivos, né. Existem, como eu expliquei, né, e como vocês já podem ter aprendido nas aulas de filosofia, de história, existem outros aspectos que formam o ser humano, né, principalmente aspectos sociais, aspectos afetivos, né, do campo da psicologia, do desenvolvimento psicológico, cognitivo, comportamental. Então seria insuficiente a gente falar sobre reprodução humana e falar sobre o corpo humano, já que é o grande tema do oitavo ano, a gente não falar sobre envolver esses outros aspectos, além do aspecto biológico. Então, quando junta tudo isso, a gente fala um pouco sobre sexualidade e vida, né? Sexualidade dentro dos parâmetros regulamentados e normatizados pelas ciências, né? Tanto as ciências biológicas, né, que estudam o corpo humano, e quanto pelas ciências sociais, né, a psicologia, a sociologia, a filosofia e outros aspectos, como os aspectos da saúde, para a gente entender esse grande campo que a gente chama de sexualidade, certo? A importância da gente entender o que são todos esses fenômenos que ocorrem na sociedade e entender eles, né? Poder compreender. O importante é a gente observar o que nos cerca, compreender aqueles fenômenos, independente do julgamento de valor, ou moral, mas dentro do campo e do método científico. Isso que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer para entender nosso corpo humano, entender tudo aquilo que nos cerca enquanto sociedade, ou até enquanto indivíduos, certo? Então, dando continuidade a essa parte de sexualidade e vida, é bastante importante salientar alguns aspectos que envolvem, principalmente na faixa etária que vocês se encontram, que são dois conceitos que eles se misturam porque eles acontecem ao mesmo tempo, mas eles não representam a mesma coisa. O primeiro conceito seria o conceito do que a gente chama de adolescência e o conceito que a gente chama de puberdade. Por mais que eles aconteçam ao mesmo em períodos do ciclo da vida da pessoa, eles acontecem numa faixa etária muito próxima, que é a idade de vocês, né, entre 11 aos 18 anos, com variações de indivíduo para indivíduo e também com variações com respeito ao sexo biológico, certo? Ou seja, acontece de uma forma no sexo biológico feminino e acontece de outra forma no sexo biológico masculino. Por mais que tenham características que são comuns, mas tem essas diferenças. Então a gente vai ter diferenças individuais, diferenças entre os sexos biológicos e diferenças entre os indivíduos. Ou seja, vou falar de algumas características e algumas questões que são gerais, que às vezes se expressam todas elas no mesmo indivíduo e outros indivíduos se expressam de outras formas. Então a gente generaliza para poder entender o fenômeno como um todo, mas sempre salientar que você vai ter variações individuais. Lembre daquilo que eu conversei com vocês sobre a questão da variabilidade genética, né? Então isso também influi, né, nesses aspectos. Ou seja, as diferenças genéticas, as diferenças de um indivíduo para o outro podem levar a diferenças em todos os aspectos, inclusive em aspectos comportamentais, psicológicos, de que envolvem a adolescência, ou em características morfológicas, fisiológicas, né, no campo da biologia mesmo, com relação à puberdade.
Mas o que são essas duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas que podem se tratar de fenômenos que eles vão ser influenciados e vão ser responsáveis por características e fenômenos diferentes. Aquilo que a gente chama da adolescência é esse período que é pós o que a gente chama da passagem da segunda infância. Então você teria a primeira infância, que é desde o seu nascimento até os seus primeiros anos de vida, e a segunda infância, que seria aquele período que você começa o processo de alfabetização, ou seja, aprender a ler, escrever, a compreender mais o mundo que o cerca, mais ou menos lá até os 9, 10 anos de idade. A partir desse período a gente inicia um processo que a gente chama da adolescência, certo? Seria um período anterior àquilo que a gente chama da fase adulta, certo? E aí os cientistas eles variam muito do início e do fim desse período, né? Então alguns falam que se inicia por torno dos 11, 12 anos de idade e vai até aos 18, 19, 20 anos. Já tem alguns trabalhos mais recentes que aumentam, né, ampliam esse período que chama de adolescência para lá as casas dos 24, 25 anos. Eu particularmente acho isso um exagero, mas existem alguns estudos que apontam para isso, né? Então eu preciso ler um pouco mais sobre esses estudos mais recentes, mas assim, a parte até onde eu já li, até onde eu conheço, acho um pouco exagerado. Mas seria esse período, assim, mais ou menos, entre os 11 e 20 anos, esse período de adolescência. Ou seja, é um período de transição entre a infância e entre a fase adulta. E aí essa questão essa fase da adolescência, ela se trata mais daqueles fatores ligados a questões da afetividade e a questões de comportamentos sociais. Ou seja, lembra lá quando eu falei sobre a sexualidade, eu falei que a gente teria, que seria um tripé, né? Ou seja, você teria o campo da biologia, né? Ou seja, da morfologia e fisiologia do aparelho reprodutor, por assim dizer, né? Do campo social, né? Ou seja, das relações sociais, dos aspectos em que sociedade você está inserido. Então, o que é ser criança, o que é ser adolescente, como se deve se comportar, como não deve se comportar, e aí isso varia de sociedade para sociedade. Então esse é um fator que também influencia na adolescência. E o outro fator é a questão da afetividade, né? Ou seja, o psicológico, o afetivo, o amoroso, o sentimental, certo? Então a adolescência está muito relacionada a esse aspecto social e ao aspecto afetivo psicológico. Então seria esse momento de descoberta, né? Então é o momento em que a pessoa está descobrindo principalmente aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, o momento de ter muitas dúvidas sobre o futuro, sobre o presente, sobre como deve se portar, ou seja, é um período de aprendizagem muito grande. Poderia, assim, sem exagero, dizer que é um dos períodos onde a pessoa, quando passa por esse período da adolescência, é o período onde ela tem tantas dúvidas, e as dúvidas é que geram conhecimento e aprendizagem. Quanto mais dúvidas a gente tem sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre como funcionamos, sobre como o mundo funciona, mais conhecimento a gente tende a desenvolver em busca dessas dúvidas. Então, nesse período da adolescência é um período que a gente tem muitas dúvidas sobre nós mesmos, sobre os outros, e é um período que a gente está experimentando um pouco de tudo, né? Então a gente tem contato com novos sentimentos, com novas sensações, com aquelas alterações de humor, momentos de muita euforia, momentos de muita raiva, pouca paciência. Aí algumas pessoas falam tipo de grandes momentos de revolta com tudo, porque é realmente um momento confuso, é um momento de compreensão de como você o que você gosta. Então é um momento de muita dúvida. E esse é um período que vai durando nessa faixa aí, entre os 11 anos aos 20, 19, 20, pouquinhos, 21, 22 anos. Então esse período de descoberta, de dúvidas, e que ele coincide bastante, por mais que ele seja principalmente influenciado pelos fatores sociais e pelos fatores psicológicos e afetivos, mas um dos motivos que influencia bastante nesse período da adolescência, e bastante nessas questões de humor, de oscilação de humor, né, de alteração de humor, de mudanças de comportamento, né? Ou seja, você era de um jeito na infância e aí você passa já começa a se comportar de outras formas diferentes
porque está nesse período de descoberta, mas por mais que a adolescente ela é muito mais explicada por esses fatores sociais e psicológicos e afetivos, ela também é bastante influenciada pelo fator biológico, que é o outro conceito que eu comecei a falar aqui na aula de hoje, né? Que é o conceito da puberdade. A puberdade ela está intrinsecamente ligada aos fatores biológicos do corpo, ou seja, é um período de alterações no corpo, tanto alterações morfológicas, ou seja, alterações na forma do corpo, como alterações fisiológicas, ou seja, alterações no funcionamento do corpo, na regulação das atividades do corpo. Essas alterações e essa mudança de regulação do corpo, ou seja, esse aspecto fisiológico da puberdade, ela é muito relacionada ao aumento de produção de hormônios no nosso corpo. Lembrando lá que eu falei na aula passada que o que é um hormônio? Hormônios são substâncias que são produzidas em estruturas específicas do nosso corpo, que a gente chama de glândulas, e esses hormônios eles funcionam para regular o nosso corpo, ou seja, para regular o funcionamento do nosso corpo, para ele funcionar da melhor forma possível. E durante o período da puberdade, a gente vai ter a produção de um tipo de hormônio específico que a gente chama de hormônio sexual, ou dos hormônios sexuais. O que são esses hormônios sexuais? São os hormônios que vão regular as transformações morfológicas e fisiológicas do nosso corpo durante o período da puberdade, principalmente, e ao longo da nossa vida. Ele vai estar relacionado com o surgimento daquilo que a gente chama das características sexuais, ou seja, do amadurecimento sexual do nosso corpo, certo? Ou seja, do amadurecimento do nosso aparelho reprodutivo, da produção de gametas ou da liberação de gametas, que a gente aprofunda isso mais para frente quando for falar da morfologia e da fisiologia dos aparelhos reprodutores propriamente dito. Mas o que eu quero dizer é isso, que a puberdade, diferente da adolescência, ela vai ser esse período de transformação do corpo e de alteração do corpo, certo? Regulado por esses hormônios sexuais, que daqui a pouco eu falo para vocês um pouquinho mais sobre isso. Então tem esses dois aspectos nesse período de vida. A adolescência, que é mais relacionada com os fatores psicológicos e sociais, e a puberdade, que está mais relacionada aos fatores biológicos, ou seja, de alteração do corpo e do funcionamento. E elas acontecem juntos, certo? A parte da adolescência, dos comportamentos da adolescência, podem ser influenciados pela puberdade, porque a gente vai ter o começo do aumento da produção desses hormônios sexuais. E essa alteração hormonal também altera nossa parte psicológica, né? Então vai alterar nosso humor, porque nosso corpo está sofrendo uma transformação que a gente às vezes não entende muito bem o que está acontecendo, e isso vai alterar no humor, isso vai alterar na disposição, isso vai alterar no nosso comportamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a adolescência e a puberdade são fenômenos que acontecem em períodos de nossa vida similares, mas que eles são fenômenos diferentes, de ordens distintas. Por que eu estou falando isso? Porque, inclusive, a gente tem algumas sociedades que existem os ritos de passagem de uma fase para outra. Então, tem algumas sociedades, por exemplo, aqui no Brasil, tem algumas tribos indígenas, por exemplo, que não têm esse entendimento da adolescência. Ou seja, para eles não existe esse período de transição entre a infância e a fase adulta. Então, a adolescência para eles não existe. Por isso que eu estou dizendo que a adolescência não é necessariamente um fenômeno ligado a aspectos biológicos. Ela pode ser influenciada por aspectos biológicos, mas ela é muito mais associada a essas questões psicológicas e sociais. Ou seja, se você for em uma sociedade, em um grupo de pessoas, como algumas dessas tribos indígenas que a gente encontra aqui no Brasil, e perceber que quando a criança ela sai da infância e ela vai ter o rito de passagem dela lá, com os rituais deles de passagem, ela deixa de ser criança e imediatamente ela passa a ser adulta, ou seja, socialmente ela é entendida como um adulto. Então ela tem os seus deveres e os seus direitos do grupo iguais aos dos outros adultos, ou seja, quando ela sai da infância lá dos 10, 11, 12 anos, ela já é considerada um adulto, então ela tem as obrigações de uma pessoa de 30, 40 anos dentro daquele grupo social. Não tem esse entendimento dessa fase transicional, ou seja, essa fase de transição entre infância e vida adulta. Então, por isso que eu estou falando que nessa sociedade, ou seja, a adolescência não existe. Na nossa sociedade ocidental, a gente tem esse entendimento da adolescência, mas em outras ela simplesmente não existe. Então ela não existe, e também porque ela não é pautada exclusivamente por fatores biológicos.
a puberdade continua existindo, ou seja, a pessoa mesmo já ser considerada socialmente adulta, ela vai passar por aqueles processos biológicos de alteração do seu corpo, tanto da forma do corpo como do funcionamento, certo? Deu para entender isso? Espero que vocês tenham entendido essas duas diferenças aqui. São aspectos que são similares, mas é que eles envolvem aspectos diferentes. Outra coisa que tem para tratar sobre a questão da puberdade é que existe uma variação na puberdade, tanto nas características que vão surgir nos indivíduos, como também na faixa etária. Por exemplo, nas pessoas do sexo biológico feminino, a puberdade geralmente ela começa um pouco antes do que nas pessoas do sexo biológico masculino. Então, em uma média geral, no caso das meninas, ou seja, das pessoas do sexo biológico feminino, a puberdade ela se inicia, é um marco assim, quando ela vai ter o primeiro ciclo menstrual, ou seja, quando acontece a primeira menstruação, seria ali o marco do início da puberdade, que de uma média, a gente tem o que? A partir dos 11 anos de idade é que esse período se iniciaria nas meninas. No caso dos meninos, ou seja, das pessoas do sexo biológico masculino, essa puberdade ela acontece um pouco mais tarde. Geralmente ela se inicia lá na faixa dos 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade, ou seja, alguns anos depois da média. Veja que eu estou falando de uma média, ou seja, pode ser que em algum caso de algum de vocês, esse período de puberdade se iniciado com 10, 9 anos, ou mais tarde com 12, 13 anos, certo? Não é uma regra, é uma média, assim, uma média geral das pessoas. Então, no caso das meninas, seria nesse período onde ela tem que ter o primeiro ciclo menstrual, ou seja, quando vem a primeira menstruação. Então, ali se iniciaria o período de puberdade dela, ou seja, do aumento dos hormônios sexuais. No caso dos meninos, lá, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, então, com 13 anos, 14, que teria-se um marco assim, mais ou menos quando os meninos eles iniciam a produção dos seus gametas sexuais, ou seja, quando tem o início da produção dos espermatozoides do corpo dele. Então ali seria mais ou menos o marco do início da puberdade nos meninos, certo? Que acontece um pouco depois das meninas. E aí, como eu falei, isso é uma média, certo? Pode ser que tenha essa variação de idade. Inclusive tem um estudo recente mais ou menos assim, acho que uns 5 anos atrás, que apontava assim que cada geração que vinha se seguindo, nova geração que vinha seguindo, a puberdade estava vindo cada vez mais cedo. Principalmente esse estudo era focado nas meninas, né? Ou seja, no sexo biológico feminino. E estava cada vez mais precoce o início da puberdade, 9, 8, alguns relatos de meninas com 7 anos. Esse estudo ele relacionava bastante esse adiantamento da puberdade com o tipo de alimentação. Então, as pessoas tendo uma alimentação muito à base de, principalmente na alimentação animal, né, ou seja, de carnes, eles estavam relacionando com os hormônios que eram aplicados nesses animais e a influência que esses hormônios causavam nos hormônios no corpo humano. E uma das coisas que eles associaram foi isso, puberdades cada vez mais precoces por causa dessa influência da alimentação. Então, isso é uma coisa que é bastante interessante. Se vocês pesquisarem na internet, acho que vocês encontram com facilidade. Esse artigo já deve ter muito provavelmente em português. Na época que eu li, tinha saído fora, acho que era na Inglaterra, algo assim, uma revista internacional. Eu lembro que estava em inglês, mas acho que é capaz de vocês encontrarem já hoje em dia esse estudo em português. Se vocês tiverem curiosidade de aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então a gente teria esses aspectos distintos, certo? Então, quando se inicia a puberdade, a gente vai ter o desenvolvimento daquilo que a gente chama de características sexuais secundárias. Ou seja, a gente vai ter o desenvolvimento dessas características. Antes de eu falar sobre as características sexuais secundárias, que são as características que surgem na puberdade e que são mediadas pelos hormônios sexuais, já que eu estou falando que na puberdade acontecem as características sexuais secundárias, se elas são secundárias, é porque existem em algum momento as características sexuais primárias, certo? E as características sexuais primárias, elas vão ser influenciadas por fatores que são distintos das secundárias, né? Diretamente distintos. Indiretamente são os mesmos fatores, certo? O que seriam isso? As características sexuais secundárias são as características que surgem na puberdade.
Já já vou falar delas. As características, aquilo que a gente chama de características sexuais primárias, são as características que a gente tem, que ela se desenvolve no processo de desenvolvimento do feto na barriga de nossa mãe. O que são as características sexuais primárias? São nada mais é do que o sexo biológico que você vai desenvolver no feto, ou seja, quando você é um feto, quando você está lá no período gestacional, ou seja, ainda na barriga da mãe da gente. Então, o que são as características sexuais primárias? São que tipo de aparelho reprodutor você nasce. Ou seja, se você nasce com um aparelho reprodutor masculino, ou se você nasce com um aparelho reprodutor feminino. Essas seriam suas características sexuais primárias. Então, as pessoas que têm o sexo biológico masculino desenvolveram características sexuais primárias masculinas. As pessoas que nasceram com sexo biológico feminino desenvolveram características sexuais primárias femininas, ou seja, o masculino, os órgãos reprodutores masculinos, as genitais masculinas, né? Então todas aquelas estruturas, o pênis, os testículos, o saco escrotal, próstata, que a gente vai ver nas próximas aulas certinho cada estrutura e para que serve cada coisinha. E no feminino, as características primárias femininas são essas. Então útero, ovário, as trompas, vagina, ou seja, os órgãos sexuais, então os órgãos reprodutores. Então as características sexuais primárias tratam-se exclusivamente dos órgãos sexuais, ou seja, que tipo de órgão sexual a pessoa nasce, ou seja, qual é o sexo biológico da pessoa. Essas são as características sexuais primárias. E elas são determinadas a partir do nosso DNA, ou seja, o que era o nosso DNA? Está lá dentro de todas as células do nosso corpo. O DNA é nosso material genético, né? Lá o ácido desoxirribonucleico. É ele que tem todas as características hereditárias. O que são essas características hereditárias? São as características que determinam a gente, né? Cor dos olhos, cor do cabelo, tipo do cabelo, se você vai ter 1,70 m, se você vai ter 2 olhos, se o seu cabelo é cacheado, se o seu cabelo é liso, se ele é preto, se ele é louro, se você vai ter 2 orelhas, que vai ter 5 dedos em cada mão, que você vai ter um coração, ou seja, é o DNA da gente que determina que a gente tenha tudo, determina como a gente vai ser, o que a gente vai ter, quais são as nossas características. E lá no DNA da gente vai ter uma parte específica que vai determinar o sexo biológico, ou seja, vai determinar se você vai desenvolver no seu corpo o aparelho reprodutor feminino ou se no seu corpo você vai desenvolver o aparelho reprodutor masculino. Então está no nosso DNA os fatores que determinam o nosso sexo biológico, ou seja, nossas características sexuais primárias, certo? Deu para entender isso aqui? Certo, então eu vou mostrar aqui uma imagenzinha para a gente entender um pouquinho melhor o que é isso. Então, lá dentro do nosso corpo, a gente vai ter nosso DNA. Quando nossas células elas estão em processo de divisão celular, nosso DNA ele se separa em estruturas específicas que a gente chama de cromossomos, certo? Então a gente tem lá um DNA nas nossas células. Quando elas começam a gerar novas células, elas formam os cromossomos. Cada espécie de ser vivo que existe na natureza vai ter um número de cromossomos específicos, que a gente chama de cariótipo ou cariotipo. Então o cariótipo é o número total de cromossomos que tem em cada espécie. Então cada espécie vai ter seu número. Então, por exemplo, você pode ter uma árvore que, quando suas células iniciam a divisão celular, formam 112 cromossomos. Você tem, por exemplo, o caso de uma mosca que tem 12 cromossomos. No caso da espécie humana, a gente tem 46 cromossomos, certo? Então todos os seres humanos normais, ou seja, que não tem nenhuma alteração cromossômica, vai apresentar 46 cromossomos em suas células, certo? Então vocês podem ver aí na figura que tem o Homer Simpson e a Marge Simpson e os filhos dela, né? Estão todos aí. Então veja aí, nesses círculos em preto estão representando aqui 44 mais X e Y, no caso do Homer, e da Marge tem 44 mais XX, né? O que são esses? O que representa isso? Isso representa os cromossomos das pessoas. Então, eu falei que a gente tem 46 cromossomos. Então a gente tem lá 44 cromossomos. Observe lá no Homer. 44 mais XY. X é um cromossomo, Y é outro. Então você tem 2 cromossomos mais 44, formam 46 cromossomos. Por que a gente está separando dessa forma? Porque no nosso corpo, no nosso DNA, a gente tem 44 cromossomos que a gente chama de cromossomos autossômicos. Esses cromossomos, eles determinam aquilo que a gente chama de características somáticas.
O que são as características somáticas? Todas aquelas que eu falei anteriormente: cor dos olhos, número dos olhos, altura, se você vai ser careca um dia na sua vida, se seu cabelo é cacheado, a cor do seu cabelo, eles estão determinados nesses 44. Nos outros dois últimos cromossomos, que é o cromossomo X e o cromossomo Y, são os cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. Por que a gente chama o cromossomo X e o cromossomo Y de cromossomos sexuais? Porque eles são os cromossomos que vão determinar as características sexuais primárias, certo? Então a gente vai ter esses dois tipos, o X e o Y. Quando a pessoa apresenta um de cada tipo, ou seja, um cromossomo X e um cromossomo Y, ela vai desenvolver as características primárias masculinas. Quando ela apresenta os dois cromossomos sexuais iguais, ou seja, o X e o X, ela vai ter as características sexuais femininas. Então, todas as pessoas do sexo masculino apresentam os cromossomos X e Y. Todas as pessoas do sexo biológico feminino apresentam os cromossomos sexuais X e X. Ou seja, a determinação do sexo biológico, a determinação das características sexuais primárias são determinadas por quem? Pelos cromossomos sexuais. Então, no momento da concepção, ou seja, no momento em que o gameta masculino fecunda o gameta masculino e fecunda o gameta feminino, naquele momento já se determina qual sexo biológico a pessoa vai ter. Ou seja, se ela recebeu um cromossomo X do pai e um cromossomo X da mãe, aquela pessoa vai desenvolver características sexuais femininas, primárias femininas. Se ela receber um cromossomo X da mãe e um Y do pai, ela vai desenvolver as características sexuais primárias masculinas, que é o caso que vocês observaram aí, o filho desse casal, né? Então, o menino lá, ele recebeu um Y do pai, um Y da mãe. De onde eles receberam isso? Dos gametas, certo, gente? Olha lá, veja lá que tem um círculozinho abaixo ali da mulher, que tem 22 mais X. O que é isso? São os gametas, são os óvulos e os espermatozoides. Se você tem 46 cromossomos, quando você vai formar o gameta, você tem que receber metade do seu pai e metade de sua mãe. Então você recebe 22 do seu pai e 22 de sua mãe, e um cromossomo sexual do seu pai e um cromossomo sexual de sua mãe. Então lá se desenvolveu um menino lá, o Bart, por quê? Porque ele recebeu um X da mãe e um Y do pai. As duas nasceram meninas por quê? Porque já receberam um cromossomo X da mãe e um cromossomo X do pai. Então o sexo biológico ele é determinado geneticamente a partir da fecundação, certo? Então essas são as características sexuais primárias. Se você nasce com o aparelho reprodutor masculino, se você nasce com o aparelho reprodutor feminino. No caso daquelas pessoas intersexo, ou seja, hermafroditas, isso não é um problema ligado aos cromossomos sexuais. Isso é um problema, é uma condição que está ligado à formação do embrião, ou seja, ao não total desenvolvimento do aparelho reprodutor, lá no período de desenvolvimento embrionário, que a gente vê nas aulas mais para frente, certo? Então, quando a pessoa nasce com o cromossomo Y, ela vai desenvolver o aparelho reprodutor masculino, mas a partir de quê, professor? No início da gestação, no início do desenvolvimento do embrião e do feto, todo mundo tem um pré-aparelho reprodutor feminino, certo? Então é por isso que não dá para determinar o sexo biológico na ultrassom, quando a pessoa está grávida, nas primeiras semanas de gestação. Por quê? Porque todo mundo todo mundo começou o seu desenvolvimento embrionário como uma pessoa de sexo biológico feminino. Quando a pessoa tem em suas células, lá no desenvolvimento, na barriga da mãe, o cromossomo Y, ele estimula a produção de um hormônio sexual que a gente chama de testosterona, em baixas concentrações, e essa testosterona ela faz com que esse pré-aparelho reprodutor feminino se desenvolva no masculino. Então o aparelho reprodutor masculino ele é derivado do aparelho reprodutor feminino, certo? Quando a pessoa não tem esse cromossomo Y, o que acontece? Esse pré-aparelho reprodutor feminino ele termina de se desenvolver num aparelho reprodutor feminino completo, certo? Então o aparelho reprodutor masculino ele deriva do feminino. Então tem algumas estruturas que vão do feminino que dão origem ao do masculino. Por exemplo, os ovários, que é onde se formam os óvulos, eles vão, quando a pessoa tem o cromossomo Y, eles se transformam nos testículos, certo? Assim como outras estruturas. Então, por exemplo, o clítoris do aparelho reprodutor feminino é que se transforma no pênis a partir
da concentração de testosterona, que é um hormônio sexual, que é produzido a partir do estímulo do cromossomo Y, certo? Deu para entender isso? Então a pessoa nasce com os cromossomos sexuais XY, desenvolve características sexuais masculinas, primárias. E a pessoa que nasce com XX desenvolve as características sexuais femininas primárias. Quais são as características sexuais secundárias que eu falei que se iniciam na puberdade? Elas vão se iniciar a partir da produção do que a gente chama do aumento da produção do que a gente chama dos hormônios sexuais, certo? E aí a gente vai ter dois grupos, os hormônios sexuais masculinos e os hormônios sexuais femininos. Os hormônios sexuais masculinos são produzidos pelos testículos, que esse no caso é um tipo único de hormônio que a gente chama de testosterona. Então, quando se inicia a puberdade, os testículos eles começam a aumentar muito a produção de testosterona. E aí esse aumento da produção de testosterona, ele vai fazer com que as pessoas desenvolvam as características sexuais secundárias masculinas. Que características são essas que iniciam o seu desenvolvimento da puberdade? Então, ao longo da puberdade, os meninos vão desenvolvendo essas características aos poucos, porque esses hormônios eles vão aumentando o nosso corpo aos poucos. Que características são essas? Enlarguecimento dos ombros, então a pessoa vai ficando com ombros mais largos, a voz vai ficando mais grossa, se inicia o surgimento dos pelos faciais, pelos na axila, pelos pelo corpo, o surgimento dos pelos pubianos, ou seja, lá na região das genitais do aparelho reprodutor masculino começam a surgir pelos. Isso tudo acontece pela influência da testosterona, certo? Então ela se inicia na puberdade e ela é produzida lá nos testículos. E ela vai sendo produzida aos poucos, certo? Aumento do tônus muscular, ou seja, o desenvolvimento dos músculos. Isso tudo é influenciado pela testosterona. E outra coisa que é bastante importante, que é o marco que eu falei anteriormente, é que se inicia a produção dos espermatozoides, ou seja, a produção do gameta masculino pelo aparelho reprodutor masculino. Então, a partir desse momento, a gente diz que se iniciou o desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são exclusivamente influenciadas pelos hormônios sexuais. Então, eu falei dos masculinos. Também acontece isso no corpo feminino. Só que no feminino a gente vai ter dois tipos de hormônios sexuais, que é a progesterona e o estrógeno ou estrogênio. Certo? Esses dois hormônios que são produzidos pelos ovários, eles vão fazer com que durante a puberdade as meninas iniciem o seu desenvolvimento de características sexuais secundárias. Que características são essas? A liberação dos óvulos, dos ovários, ou seja, o processo que a gente chama de ovulação, que a gente vê mais para frente, o início do ciclo menstrual, ou seja, o início da menstruação, o enlarguecimento dos quadris, então é característica do início da puberdade, o enlarguecimento dos quadris, que seria um processo de preparação do corpo para poder gerar filhos, né? Ou seja, na infância as meninas têm um quadril mais estreito e que, se, por exemplo, se ela engravidar, que é um perigo e que não é desejável para ninguém, é muito arriscado e muito perigoso. Por quê? Porque o corpo dela não está preparado ainda para uma gestação, nem preparado para um processo de parto. É muito perigoso, que pode levar à morte dessa adolescente iniciada e dessa infância. É perigosíssimo, certo? Então tem o enlarguecimento do quadril, tem o surgimento de pelos no corpo, né? Menos pelos na face. Os pelos na face são mais características da testosterona, mas tem o surgimento de pelos nas axilas, os pelos pubianos também nas genitais, o desenvolvimento das glândulas mamárias, ou seja, o crescimento dos seios. Tudo isso são características sexuais secundárias femininas, que são influenciadas por esses dois hormônios, a progesterona e o estrogênio, que são produzidos pelos ovários. Professor, no corpo feminino não tem produção de testosterona? Tem, mas é bem pouco. E em relação aos outros hormônios sexuais femininos, né? É bem pouquinho, tem pouca testosterona, muita progesterona, muito estrogênio. E no masculino tem os femininos também? Tem, mas também da mesma forma, pouquinho. Então no masculino tem muita testosterona e pouquinho dos outros dois. No feminino tem muito da progesterona e do estrogênio e pouca testosterona. Masculino, muita testosterona, feminino, muito progesterona e muito estrogênio. Tem características que são parecidas, sexuais secundárias que são parecidas, o surgimento dos pelos, né, pubianos e no corpo, mas tem essas pequenas diferenças, certo? Porque são hormônios sexuais distintos que estão atuando no corpo das pessoas. Outra coisa que tem uma diferença é que geralmente quando as meninas entram na puberdade,
a quantidade de hormônios ela cresce muito rápido. Então as características sexuais femininas elas surgem mais rápido, certo? Se a gente comparar com a masculina, ou seja, no caso dos meninos, a testosterona ela vai aumentando aos poucos. Então essas características elas vão surgindo aos poucos. Então lá dos 13 até 18, 19, 20 anos, essas características vão se desenvolvendo aos poucos. Das meninas não. A produção de progesterona e estrogênio ela cresce muito rapidamente. Então como ela cresce muito rapidamente, as características elas tendem a se desenvolver mais rápido. Ou seja, o corpo das meninas se desenvolve mais rápido do que o dos meninos, geralmente na mesma faixa etária, por essa diferença de aumento na concentração dos hormônios sexuais. Certo? Deu para entender isso? Então, aqui a gente encerra essa parte mais de sexualidade e vida, de características sexuais primárias e secundárias, de adolescência e puberdade. E aí na próxima videoaula a gente vai começar a estudar os aparelhos reprodutores. Vamos iniciar pelo aparelho reprodutor masculino, vendo as estruturas, funções e características, e depois a gente vai para o feminino, que tem muito mais informação do que a do masculino. Espero que vocês também se cuidem, lavem suas mãos. Vou deixar também aqui ao final, se tiverem dúvidas, vocês podem mandar por e-mail, lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui no final de todo o vídeo. E se possível eu vou tentar, se vocês mandarem dúvidas, eu vou tentar iniciar os próximos vídeos retirando essas dúvidas, ou fazendo um vídeo só de dúvidas, dependendo da quantidade de dúvidas, certo? Até o próximo vídeo aula e fiquem bem.